Olá, eu sou o Alisson e começa agora mais um Se Mantendo Queimando. Bom, no vídeo de hoje, primeiramente agradeço por você estar aqui assistindo e isso me incentiva muito, me ajuda muito a compartilhar cada vez mais a palavra de Deus aqui no YouTube, beleza? Então se você tá gostando dos vídeos, já deixa o like, já comenta algo que você quer aí embaixo, tipo assim, eu queria ouvir sobre amor, eu queria ouvir sobre perdão. E eu vou ficar muito feliz em atender o seu pedido e falar um pouco sobre o assunto que você pedir. Ou pode colocar o texto em si que você quer. Eu queria Mateus 21. Aí eu vou lá e vou ler e vou tentar tirar algo para trazer aqui no vídeo. Então, muito obrigado você que está aqui, tá bom? Bom, o vídeo de hoje é em cima do texto de Tiago 3. Vamos lá? O primeiro verso que eu quero ler é o 3 mesmo. Tiago 3, verso 3. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Ou seja, ele vai começar a falar sobre como a gente coloca, né, ali o freio na boca do cavalo e a gente consegue levar ele para onde a gente quer. 4. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme. Pequeníssimo leme. E levados para onde o piloto quer. Agora ele vai dar outro exemplo de um grande navio que aguenta muitos ventos, mas um pequeno leme consegue direcioná-lo para onde ele quer. Para onde o. Na, como chama? Navegador. Não sei. É isso aí, o cara que dirige o barco. Para onde o cara que dirige o barco quer. 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Aqui ele lembra a gente que a língua é um pequeno órgão comparado aos outros órgãos, tipo ao braço, a perna e tudo mais. Mas ele também fala assim: uma pequena fagulha incendeia uma grande floresta. Ou seja, uma pequena chamazinha tem poder para incendiar toda uma floresta. E eu já vi isso. Lá no Brasil, quando eu morava no Brasil, para você que não sabe, eu moro no Japão. Mas quando eu morava no Brasil, eu via na televisão, por exemplo, um fazendeiro que foi acender uma fogueira para queimar lixo, queimar algo que ele queria. E sem querer ele acaba deixando um pouco desse fogo ir para a floresta e a floresta toda é incendiada e são dias os bombeiros trabalhando sem parar para tentar conter esse fogo e ele causar o menor dano possível, mas ainda causa muito dano e por onde o fogo passa ele mata tudo. Então ele está falando, Tiago está falando que um pequeno fogo incendia uma grande floresta. E Tiago, você está certo. E também fala assim: ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. 8. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Ou seja, ele está falando ali que a língua é algo muito, muito, muito difícil e tipo assim, os homens eles têm conseguido domar todos os animais, ele tem conseguido fazer tudo o que ele quer, menos domar a língua. 9. Com ela bendizemos o Senhor Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. Então não faz sentido. Nós damos glória a Deus, toda a honra e toda a glória ao Senhor, aleluia, Deus seja louvado, mas a gente amaldiçoa aquele que foi criado por Deus, aquele que foi criado pelas mãos de Deus. Então não faz sentido nenhum. É como se a gente adorasse o Criador, mas desprezasse a sua criação com a mesma língua. 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Então, o Tiago está falando aqui que é algo comum do ser humano, que ele bendiz a Deus e também com a mesma boca, com a mesma língua, ele amaldiçoe, ele joga em praga, ele faça fofoca. Então, mas só que ele vai falar assim, ó, meus irmãos, isso não deveria ser assim. Ou seja, nós precisamos mudar isso. Nós precisamos controlar a nossa língua. Nós precisamos domá-la, por causa que sabe quando seus sentimentos estão desregulados? Você sabe que tá uma tempestade aqui dentro. E você sabe se você for falar com aquela pessoa que você tá brava, você vai acabar falando coisas que não deveria, coisas que vão magoá-la. E provavelmente você vai desculpá-la, vai desculpar ela, só que ainda vai ficar essas feridas na pessoa. Então, o aconselhável é que você segure isso até que se acalme e depois fale com calma. E é isso que o Thiago tá falando pra gente
fazer o máximo para controlar a nossa língua. A gente não pode sair abençoando e ao mesmo tempo maldizendo, jogando praga nos outros, falando coisas que magoam e ferem nossos irmãos. A gente precisa controlar esse pequeno membro que é tão poderoso. Só que a esperança é que ele fala assim, de uma só boca procede bênção e maldição, ou seja, ela não é de todo ruim. Ela pode louvar ao Senhor. Ela pode fazer coisas boas. Ela pode elogiar. Ela pode pregar a palavra, como estou fazendo aqui. Ela pode fazer tantas coisas boas. E ele tá falando assim: mas não façam as maus. Não deve ser assim. Façam as boas. Bem, eu e você vamos conseguir fazer isso perfeitamente? Não. Mas a gente tem que tentar o máximo. E com certeza o Espírito Santo nos ajuda. E com certeza também Deus sabe quando tentamos e fracassamos e quando nem tentamos e falamos o que queríamos mesmo. Então, a mensagem de hoje ela é basicamente isso: controle a sua língua. E essa frase, veja como um grande navio é dirigido por um pequeno leme, é verdade. Pessoas estão se colocando em situações muito difíceis por não controlar a própria língua. Pessoas estão perdendo familiares, perdendo amigos, perdendo pessoas queridas do seu meio porque não consegue controlar a língua. Bom, maneiras que eu vejo que a gente pode usar a língua de maneira errada. Ele cita aqui mesmo, amaldiçoando um irmão, jogando praga, xingando. Esse é um ponto, e o outro ponto seria a fofoca. A fofoca é um negócio terrível, tanto no meio dos cristãos como dos não cristãos. E ela é como realmente o pequeno fogo que incendeia uma floresta. Então, segure-se. Segure a sua língua. Não seja controlada por ela, assim como os cavalos são controlados pelos freios na boca. Você tem o Espírito Santo. Você tem o domínio próprio. Segure a sua língua. Peça ajuda ao Senhor se essa é a sua dificuldade. Peça ajuda ao Espírito Santo se essa é a sua dificuldade. Amém? Que essa palavra fique para você. Eu sei que não é uma palavra fácil nem gostosa de ouvir, mas ela é muito necessária. Que você use a sua língua, a sua boca, para louvar ao Senhor, para pregar a palavra, para ter conversas sadias, sem magoar ninguém, para que você seja um instrumento de Deus na terra e seja útil ao Senhor. E ninguém tenha o que falar de você, que você é fofoqueiro, ou que você anda dizendo mal das pessoas por aí. Essa foi a mensagem. Obrigado por ter assistido. Novamente eu te peço que clica no joinha e comenta aí o que você achou e o que você quer no próximo vídeo. Beleza? Muito obrigado por assistir. Tamo junto. Falou!